Começa por aqui. Tens dúvidas sobre qual o aparelho a colocar? Durante quanto tempo? Em que idade? Vamos dar-te algumas indicações que te vão ajudar, que te vão facilitar no processo de decisão. Por onde é que devemos começar? Deve sempre começar pela componente transversal e esta será a resolução de uma primeira fase no tratamento de ortodôncia. O componente transversal pode-se resolver apenas com o aparelho numa primeira fase inicial e ficará concluído o tratamento. Ou pode ser necessária depois uma segunda fase. E vamos falar de que idades? De início, sempre que haja uma mordida cruzada, devemos atuar logo que nos apareça uma criança com uma mordida cruzada. Esta mordida pode ficar resolvida apenas com um primeiro aparelho, que não tem que ser um aparelho brackets, idealmente não é um aparelho brackets, será um aparelho expansor, disjuntor, que é fácil de utilizar para qualquer colega e a duração será aquela que seja necessária para haver a colaboração da criança e para haver uma sobreexpansão, porque vai haver sempre depois uma recidiva e temos que contar com ela quando formos tirar depois o aparelho. Idealmente estamos a falar de aparelhos fixos, porque todos sabemos que aparelhos fixos não exigem colaboração, exigem sempre uma boa higienização, um controle dos pais ou de um adulto que vá verificar como está a higiene sempre ao fim do dia e um adulto que vá dar as voltas no aparelho de que estamos a falar. A primeira fase poderá estar concluída em poucos meses, ter feito a tal sobreexpansão e depois tem que se manter o próprio aparelho habitualmente, até porque é mais económico e até porque já a criança já está habituada a ele, manter o mesmo aparelho como aparelho de contenção. Portanto, uma fase passiva a seguir àquela fase ativa inicial. Pode o tratamento então depois acabar por aqui, se a mordida cruzada foi resolvida, se a mastigação já começa a ser equilibrada para a esquerda e para a direita, ou se percebermos que há outros dentes a corrigir, avançarmos depois para uma segunda fase que é habitualmente a utilização de brackets, que é o caso mais frequente, mas pode ser outro tipo de aparelhos. De que idade estamos nós a falar? A primeira fase de resolver uma mordida cruzada, muitas vezes perguntam, então, mas os aparelhos devem-se colocar a partir de que idade? Ou eu tenho como norma enviar para a ortodôncia só crianças com uma dentição já completa, já depois de uma dentição mista. Isto não é correto em casos em que há mordidas cruzadas. Uma mordida cruzada deve-se resolver o mais precocemente possível. Portanto, não é a idade dentária da criança que vai indicar, nem a idade cronológica, é no fundo a maturidade da criança. Porque há crianças pequeninas, muito pequenas em termos de idade e em termos de tamanho, que são maduras e que permitem que façamos o tratamento que seja indicado. E há outras crianças mais crescidas, mais velhas, que são pouco maduras, são muito imaturas. No geral, o que se percebe é que crianças que têm irmãos mais velhos já são muito aderentes a qualquer tipo de tratamento de ortodôncia, colaboram bem. Se tens questões relacionadas com a componente transversal, comenta connosco a tua dúvida, que iremos responder. Por exemplo, uma das grandes dúvidas que existe é em relação à idade dos pacientes. Nós sabemos que não podemos fazer disjunções em adultos, então como é que vamos resolver a questão dos adultos? Durante muitos anos não se resolvia, disfarçava-se ou eventualmente até com brackets ou apenas fazendo cirurgias, fazendo uma disjunção assistida, mas hoje em dia há outro tipo de tratamentos que nos permitem, sem cirurgias, resolver o componente transversal em adultos. Portanto, tudo é possível, cada vez mais, mesmo em relação ao componente transversal. Se ficaste com alguma dúvida relacionada com a componente transversal, comenta connosco a tua dúvida, pergunta, eu terei todo o prazer em responder. Entretanto, faz like, partilha com alguns colegas que penses que estejam interessados nestes conteúdos. Comenta os nossos conteúdos que estão nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Partilha os nossos conteúdos. Obrigada por teres assistido. Até à próxima!